Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Eu sou Patrícia, sou psicóloga, psicopedagoga. Professor, é uma honra te receber aqui no canal Psicologia e Educação, que é um projeto aí que começou, inclusive, o primeiro vídeo desse canal foi eu apresentando o seu livro. Que legal, legal mesmo. Obrigado, Patrícia. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Como a Patrícia falou, eu sou professor universitário, eu dou aula para o curso de Psicologia, né? Hoje eu sou professor da EMB Morumbi e da pós-graduação da Univap. Mas eu já tive experiência em outras faculdades também, né? Eu sou psicólogo de formação, me formei na Unesp de Assis, atuo na área há uns 14 anos, né? Trabalhei muito na área da saúde mental pública e na área escolar. Trabalhei mais de 10 anos dentro de escolas e talvez foi essa experiência, atrelada a também ser um profissional da saúde mental, que fez com que eu criasse uma certa amizade com os professores e eles se sentissem à vontade de me falar um pouco do quadro de adoecimento que eles estavam sentindo. Não era simplesmente sofrimento, eles estavam adoecendo. E isso fez com que eu voltasse para a academia e fizesse a meu mestrado. Fiz mestrado também na Unesp, na área de Psicologia e Sociedade, no qual meu foco de estudo acabou sendo, e ainda é até hoje, a saúde mental dos professores, né? Nesse primeiro movimento que eu fiz, eu estudei muito sobre a organização do trabalho do professor, né, como fator de adoecimento. E hoje, no doutorado, né, hoje eu faço doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano na USP, eu estudo agora alguns quadros de características pessoais do professor que podem ser protetivos para esses quadros de adoecimento. Antes eu olhava mais os fatores externos, agora estou olhando o fator interno, que é um novo desafio que a gente está tendo aí. No mais, eu sempre trabalhei dentro de escola, como eu falei, sempre trabalhei com saúde mental e é o campo que me gera paixão até hoje, que eu acho que a área escolar, né, como a maior parte das pessoas que assistem a gente, é o que mais toca. A gente está aí no Dia do Trabalho, né? Uma data muito importante. E dentre as profissões que existem, o professor é uma das que mais sofre, né, desse adoecimento, da síndrome de burnout. Quando a gente vê pesquisas ligadas a organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, a profissão docente é considerada uma profissão de risco e está entre as que mais têm potencial de adoecimento, principalmente o adoecimento psíquico, que é aquele estado que normalmente as pessoas não percebem, né? Porque quando a gente fala em adoecimento físico, normalmente há marcas no corpo. Sim. Só que o emocional, psíquico, normalmente são questões internas e nem sempre há sintomas que as pessoas percebam, né? Aí, qual que é um grande problema de todo ser humano? Normalmente, quando a gente não está bem, a gente demora muito para perceber que não está funcionando as coisas, né? E aí a gente só procura ajuda normalmente quando já está em estados muito avançados de adoecimento. Uma coisa que ajuda a evitar isso é a capacidade da gente fazer uma autoavaliação, e a autoavaliação só é possível quando a gente entende como o nosso corpo funciona e nossa mente também. Por isso a importância da psicoterapia, buscar, né, um autoconhecimento. A psicoterapia não apenas como algo curativo, né, mas como parte das estratégias de bem-estar, né? Assim como a gente vai para a academia, faz caminhadas, a gente poderia também fazer terapia, porque assim como o corpo cansa, a mente também. Sim. O motivo principal para que haja tanto adoecimento nessa área, né, na área da educação, entre os professores, seria por conta de uma questão política, estrutural, como está estruturado mesmo, porque a gente está falando mais da educação básica, né? Sim. Então, as razões desse adoecimento estariam nisso, nessa estrutura? Quando a gente fala de adoecimento, independente da área, tá, gente? Nunca é uma causa única. A gente nunca vai ter um único motivo que faz uma pessoa ter depressão ou ansiedade, né? É óbvio que tem fatores de desenvolvimento de personalidade, tem até predisposições genéticas, mas pegando esse gancho que a Patrícia está falando, eu vou falar um pouquinho dos recortes que eu faço de estudo, né? Então, quando eu estudo adoecimento do trabalho e especificamente adoecimento do professor, eu foco num recorte que eu acho que é importante. Eu acho que é um dos mais importantes, mas não estou dizendo que ele é o único,
que é o adoecimento decorrente a desgaste mental. Certo. Então, o desgaste mental, o que a gente está falando aqui em desgaste? É que assim, a gente tem uma energia finita no nosso organismo. Quando a gente pensa em energia física, eu acho que é mais fácil a gente pensar, porque a gente acorda, tem uma energia, vai fazendo atividade durante o dia e chega uma hora que a gente cansa. E quando a gente cansa, a gente não consegue fazer tudo mais. Se você estiver muito cansado, você não consegue, sei lá, jogar uma bola, alguma coisa do tipo. Então, assim, desgaste físico a gente percebe, mesmo quando a gente tem potencialidades para fazer determinadas coisas, quando a gente está fisicamente cansado, a gente não consegue. O que a gente não percebe é que as questões mentais também têm limite, né? Cada atividade mental que a gente faz, estudar, trabalhar, lidar com outras pessoas, a gente tem desgaste, né? A questão da atenção, a questão da memória, a questão da linguagem, tudo isso gasta um pouco da nossa energia. E aí ela vai acabando. O que acontece quando a energia psíquica acaba? A gente começa a não conseguir fazer coisas que fazia antes. Então, quando a gente está muito cansado, você não consegue ler direito, você não consegue se concentrar, a memorização vai pro buraco, a questão de vigília, né, que é a consciência, não funciona. E eu acho que um destaque melhor, já que a gente está falando de pessoas, até o nosso controle emocional vai pro buraco, né? Então, assim, a gente fica muito mais irritado, a gente é muito mais impulsivo, a gente acaba, querendo ou não, por ter essa dificuldade de controle, tendo mais prejuízo nas nossas relações, né? E aí, quando a gente fala de escola, a gente está falando de pessoas que lidam com gente, né? E eu sempre destaco que não é qualquer tipo de, já que a gente está falando até de educação básica, né? A gente está falando de pessoas que estão num nível muito acelerado de desenvolvimento e que tem uma demanda muito maior e muitas vezes demandas que passam das especializações do professor. Ah, com né? certeza. Né? E aí o que acontece? Desgaste ocorre em qualquer tipo de atividade, porém, qualquer situação que você tem que ficar se adaptando, modificando, isso é muito mais desgastante. Repare que fazer algo novo cansa mais. Né? É que nem, eu gosto das vezes, o exemplo de dirigir. Como nas primeiras vezes que a gente dirige, a gente fica super esgotado, Sim. até doendo o braço, e depois que a gente se acostuma a dirigir, aquilo nem cansa. É meio que orgânico, você nem sequer pensa nisso. E lidar com gente, com aluno, toda hora é uma demanda, uma queixa, um movimento. Então, assim, a gente sempre está tendo que adaptar. Isso desgasta mais. Então, a profissão de professor, até como eu falei, a Organização Internacional do Trabalho diz, é uma profissão de risco. Primeiro, porque lida com pessoas, né? E lidar com pessoas exige adaptações constantes, que seria esse outro motivo que a Organização Internacional do Trabalho considera profissão de risco. A adaptação constante desgasta muito mais. E aí o que acontece? Estudos provam que o desgaste mental é um grande precursor, né? Ele precede quadros de adoecimento mental. Então, voltando à pergunta que você falou, organização do trabalho. A organização do trabalho escolar gera muito desgaste. Né? Então, a gente já consegue perceber algumas situações que são até de conhecimento de todo mundo, né, podemos dizer. É óbvio que ambiente que você tem dificuldade de interagir com as pessoas, então, por exemplo, se você tem problema de interação com os alunos, problema de interação com seus colegas professores, problema de interação com os pais, problema de interação com a direção. Quando há ruídos nesse diálogo, entenda, gente, toda relação ela é conflitiva. Óbvio que não vai ser sempre harmônico, mas existem intensidades que começam a prejudicar. Qualquer ambiente que você lida com gente que é desgastante por si só, mesmo quando a gente ama, se tem muito conflito e essas coisas não conseguem ser resolvidas, é lógico que você vai adoecer. Então, por isso que quando a gente fala em burnout, né, que a gente está falando de esgotamento, né, a doença principal do esgotamento é a síndrome de burnout. Né? Você se desgasta totalmente e nem ama mais o seu trabalho. Ele é principalmente no setor de serviços. Qual é a característica do setor de serviço? Lidar diretamente com a clientela. Então, assim, a área do comércio, a área da saúde, a área da educação, você percebe que eles adoecem muito mais do ponto de vista psíquico do que outros campos, né? Como uma área industrial, por exemplo. E aí a gente tem que pensar, a gente está falando de adaptação. Então, situações em que você não tem todos os materiais necessários para poder fazer a sua prática, se o ambiente físico não é adequado para você ensinar, tudo isso vai exigir mais do professor, né? Então a gente tem pesquisas que mostram qual que é o professor de educação física que mais adoece, psicicamente falando. É o professor de educação física que não tem uma quadra na escola. Então questões físicas, estruturais e materiais também adoecem o professor. Isso tem tudo a ver com a organização do trabalho.
sabe? A questão da exigência de muito tempo, que tem que preparar. A gente não tem o tempo necessário para preparar uma aula, dar uma aula e passar todo o conteúdo. Qualquer professor sabe que é sempre uma corrida todo semestre, né? Aí, tudo bem que a gente está falando de educação básica, mas imagine professor de educação superior, que normalmente, às vezes, as disciplinas em cada semestre podem mudar. Então, você está sempre tendo que montar a aula nova, né? E isso acaba sendo desgastante. Porque aquela coisa, quem vê de fora, vê lá o professor trabalhando um período no dia. Ele não faz ideia que o único período no dia, no final da semana, foi 50, 60 horas que a pessoa trabalhou. Que a gente esquece de contar esse período fora da sala de aula, né? Tanto que essa questão de adaptação foi um dos motivos das pessoas terem adoecido muito no período remoto, né? Porque assim, teve que mudar tudo. Toda a dinâmica de trabalho mudou. Logo, isso vai desgastar mais. Nem todo mundo teria material de internet, qualidade de smartphone ou alguma coisa para poder dar aula de forma adequada. Então, tudo isso acaba, muitas vezes, tendo um preço no teu organismo, né? E aí as pessoas entrarem em estado de adoecimento, não só alunos também, né? Mas como o foco é professor, a gente vê que essa necessidade de adaptação constante e aí potencializada no período de pandemia, aí realmente botou... Eu falo assim, as pessoas já não estavam bem, porque essa realidade que a gente está falando já existia, né? De desgaste. Mas o que eu acredito que a pandemia fez não foi fazer com os professores adoecessem, foi piorar um estado que já não estava legal. Entendi. E agora que o ensino, né, presencial voltou, a gente imagina que tudo voltou ao normal, mas não. Por quê? Né, não vai mais ser como antes. Né? Nunca mais vai ser como antes. Então o professor ainda está tendo que se adaptar agora ao ensino híbrido. Sim. Né? Ele precisa usar as tecnologias, é uma necessidade, inclusive tem formação. Então a gente está falando de professores que quando escolheram ser professor, as coisas não eram assim. Sim. Então mudou no meio do jogo. Sim, com certeza. Né? Já nem é quando a gente entra, né? Que às vezes a gente tem certas expectativas que não são realizadas, né? Também é uma das coisas que em pesquisas mostra que muitas vezes a gente adoece muito pelas expectativas que a gente tinha e aí encarar a realidade como ela é. Isso também acaba gerando certos adoecimentos. Mas é como você falou, a gente ficou 2 anos, né, em ensino remoto, né? Sim. A gente tem que reaprender ao presencial, né? E ainda mais a gente vai lidar com um tipo de aluno que vai estar muito ansioso nessa volta. E com defasagem. Sim, defasagem. Eu fico pensando, lógico que todos os professores sofreram prejuízo, mas eu fico sempre imaginando os professores de primeiro e segundo ano que é aquele que está lá na alfabetização, que a gente sabe que você está do lado, toda hora, mostrando, e esse distanciamento como prejudicou principalmente esses alunos de primeiro e segundo ano. Com certeza. E como esses professores de terceiro ano vão ter que ralar triplicamente, né? Vai ser muito pior, assim, e muitas vezes a gente não vai ter o suporte necessário para lidar com isso, que é outro tipo de adaptação que o professor vai ter, que também vai gerar esgotamento. Com certeza. Gente, porque olha, vamos pensar ali numa sala de aula com 30 crianças, né? E como a gente sabe muito bem que essas crianças estão vindo aí de uma pandemia. Sim. Então, toda a questão comportamental e cognitiva, né, sofreu uma mudança com essa pandemia. Não é fácil, só amando mesmo, tendo muita paixão pela profissão, é que a gente se envolve 100% nela, né? Ganha forças para continuar ali lutando, né, professor? Sim, com certeza. E sobre a sua pesquisa, você está fazendo agora uma pesquisa, né, para o doutorado, aí você gostaria de deixar um link? Eu tô numa pesquisa que, apesar de eu estar no doutorado, essa pesquisa não é a minha tese, né? São aquelas pesquisas que a gente faz quando tem esses recortes históricos que a gente não pode deixar passar, né? Sim. Então, quando a gente pensa em pandemia, demorou muito para as pessoas pensar nos aspectos psíquicos que iriam acarretar. A gente focou muito na questão orgânica, viral, e hoje a gente não tem dúvida que algumas sequelas que a pandemia gerou, para quem pegou ou não, são um mal-estar psicológico, muitas vezes um adoecimento. Então, esse período pandêmico eu fiz 2 tipos de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa no começo, né, ver como estava o quadro emocional dos professores devido a essa mudança abrupta
de prática profissional, né? Então um adoecimento muito vinculado a desgaste mental, de adaptação. E agora eu estou com uma nova pesquisa que eu até convido todo mundo aí que é professor a participar, depois a gente deixa até o link, que vai deixar alguns meses aí para coletar dados, que é o seguinte, a gente está em outro momento, digamos assim, a gente acabou se adaptando ao ensino, porque se tem uma coisa que o ser humano é capaz de se adaptar. Eu lembro de um colega meu, professor psiquiatra, que ele fala, você pega um esquimó, coloca uma área bem quente, um país tipo o Brasil bem quente, ele vai se adaptar, ele vai trocar a roupa, vai mudar o modo de agir e vai acabar se adaptando. Então, não que não haverá um desgaste mental nessa volta ao presencial, que é óbvio que vai, né? Você estava num jeito. Só que agora o meu foco de pesquisa é principalmente as sequelas da Covid. Então, assim, nesse período de Covid, a gente perdeu gente querida, nesse momento de Covid, tem gente que perdeu emprego, a renda mudou, às vezes casamento piorou. Por exemplo, tem gente que teve o vírus e tem sequelas físicas e até neurológicas, né? Tem gente que não voltou ao estado que estava antes. Sim. E até que ponto essas situações podem ter aumentado o quadro de adoecimento das pessoas? Até que ponto, né? Que essas, que ele fala, sequelas que a Covid gerou nesses 2 anos impactou não só o corpo, né, que a gente sabe, que a gente vê aí quando conversa com os colegas, mas principalmente a mente dessas pessoas. Como que o psiquismo teve que suportar todas as dores que foram ocorridas nesse período. Eu dou muita ênfase, não necessariamente a gente adoeceu com o vírus, mas a gente conviveu com gente que teve vírus e a gente perdeu gente que teve vírus, né? Então, assim, de forma geral, todo mundo foi impactado. Todo mundo. E aí a gente quer saber como é que está, então, o quadro, até para a gente pensar em políticas públicas para cuidar dessa, não só do professor, mas de qualquer pessoa, né? Porque eu acho que agora é um recorte que todo mundo poderia fazer parte, né? Sim. Rodney, eu queria te perguntar, em termos de caminhos para buscar uma vida mais saudável dentro da área da educação, que é a nossa área, a área que a gente trabalha, que a gente gosta, né? Que a gente tem essa paixão que você falou pela educação, mas precisamos buscar formas para não adoecer, tá? Porque a gente não vai conseguir mudar as questões políticas, toda a estrutura. Mas podemos tentar, tá? Podemos tentar que quanto mais pesquisa a gente faz na área, mostrando como a organização adoece, mais pressão a gente gira, né? Precisamos nos conscientizar do que está acontecendo, né? Mas vamos pensar assim em termos de vida diária, cotidiana. O que pode ser feito para melhorar, né, a saúde mental, a saúde do professor?